E a gente continua conversando sobre o que a gente propôs à igreja, uma série de mensagens sobre o tema Simples Assim, e especificamente nesse mês de março, a gente vai conversar sobre Jesus Cristo, simples assim. Todos encontraram? João, capítulo 10, eu vou ler a partir do primeiro verso. Diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagens. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Pois isso é o que por isso que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Até aqui. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai bendito, adorado por nós nesse culto, louvado pelos nossos lábios há pouco. E o Senhor Deus nos abençoe e revele a nós a Tua vontade através da reflexão da Tua palavra, Deus. Nós estamos aqui para Te cultuar, para nos render as nossas vidas, tudo aquilo que nós somos, todo o nosso entendimento, toda a gratidão que há no nosso coração. Nós estamos aqui para Te adorar, Deus, para prestar um culto ao Senhor. E ainda assim, a gente vem até esse lugar com um desejo no nosso coração de também ser abençoado, de também receber a edificação do Senhor através do Teu Espírito Santo, Deus. Que seja assim, que o Teu Espírito Santo edifique as nossas vidas, fale aos nossos corações, fale ao coração de cada um aqui, Deus, a vida de cada um aqui, que o Teu Espírito Santo se revele a Tua vontade, em nome de Jesus, Deus, que nada nem ninguém atrapalhe a ação do Teu Espírito Santo aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse tema que a gente propôs, de simplicidade,
simples assim, ele tem incomodado nosso coração, não somente a partir de alguns outros temas que surgem a partir desse, como a questão de Jesus Cristo, mas ele, de uma forma muito particular, incomodou meu coração essa semana quando eu me propus a preparar essa mensagem. Porque eu fui ensinado, onde eu estudei no seminário, não só no seminário, mas durante a minha caminhada dentro da igreja, especificamente dentro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, eu fui estimulado, ensinado, conduzido a sempre quando refletir e olhar para uma porção da Bíblia, de um texto bíblico, fazer isso utilizando métodos muito criteriosos. No seminário a gente aprende a fazer isso através de um método chamado método histórico crítico, onde a gente olha para uma porção bíblica e, a fim de interpretar essa porção bíblica, a gente se utiliza de vários métodos para se aprofundar naquilo que está escrito, a fim de descobrir, talvez desconhecidos, mas com o objetivo de achar o sentido real daquele texto, o sentido verdadeiro daquilo que foi escrito. Então, eu aprendi a estudar a Bíblia dessa forma. E essa forma é uma forma muito complexa de olhar para a Bíblia. Lá no seminário também, a partir desse método histórico crítico, existe uma matéria específica para fazer isso, para olhar para a Bíblia utilizando métodos talvez científicos e para manusear e tratar o texto bíblico de uma forma quase que cirúrgica, pegando todos os termos, termo a termo, e estudando eles, a classificação semântica dos termos, a motivação que o autor desse escrito teve em escrever esse trecho da palavra, o contexto histórico dele, quem escreveu isso, qual que era o contexto histórico desse sujeito. Ele escreveu, mas ele escreveu para alguém, para algumas pessoas, para uma igreja, para um grupo de pessoas. Qual que era o contexto histórico desse grupo de pessoas, o que eles pensavam, o que eles estavam vivendo. E qual que é o contexto histórico daquilo que ele escreve. Aquilo que ele escreve, a história que ele escreve, o que está acontecendo ali. Vocês entenderam a complexidade que é estudar um texto bíblico na utilização desses vários métodos? Eu não estou desvalorizando isso de forma alguma. Eu vejo muitas consequências positivas de se olhar para a Bíblia com essa seriedade e responsabilidade e se utilizar desses vários instrumentos para, a partir daí, estudar a palavra de Deus, as verdades da palavra de Deus. Eu valorizo esse trabalho, mas eu também não deixo de reconhecer que algumas vezes olhar para a Bíblia com essa complexidade toda nos distancia das verdadeiras mensagens de alguns textos bíblicos. Os textos bíblicos que falam acerca de Jesus Cristo, acerca do ministério de Cristo, do ministério de Jesus, do Messias. E quando eu me deparo com textos que revelam a identidade, a obra e a mensagem de Cristo, eu tenho que assumir no meu coração um desafio de olhar para esse texto com simplicidade. Porque foi com simplicidade que Cristo proferiu a sua mensagem quando esteve aqui, deu a sua vida quando esteve aqui. Para você entender um pouquinho o sentimento do meu coração, que eu estou tentando demonstrar para você,
eu fiz um exercício. No seu boletim, como todos os domingos, existe uma carta de algum missionário no campo. Ele escreve, não sei se você tem o costume de ler o boletim. Ele foi feito para isso, para vocês lerem. Mas se você tem esse costume, lá você vai ver um espaço missionário lá. E sempre tem alguma carta de algum missionário falando da sua realidade, expressando algumas necessidades, pedido de oração. E a carta que está no boletim desse domingo é do missionário Luzimário, é isso? E ele diz o seguinte: verdadeiramente a nossa boca se encheu de riso, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, glória a Deus. Estamos alegres porque o Senhor deu a graça a Lucas, nosso filho. Ele conseguiu passar no vestibular para psicologia na Universidade Federal da Paraíba em 3º lugar, e sabemos que foi a ajuda de Deus. Também louvamos a Deus pela vida de 2 famílias que se converteram ano passado no encontro de casais com Cristo. Eles têm se envolvido tanto com Deus quanto com a sua obra, que dá gosto de ver. Agradecemos a Deus também porque enviamos uma jovem para o seminário, no Instituto Betel Brasileiro. Ela tem demonstrado um chamado à obra missionária. E aí a carta continua, motivo de gratidão, e depois coloca alguns pedidos de oração. E quando eu li essa carta, eu vi muita semelhança com os textos bíblicos, por exemplo. Por exemplo, algumas cartas de Paulo, mais ou menos é assim, não é? Quando ele escreve para algumas igrejas, eu agradeço a Deus por esse motivo e tal. E aí, para entender essa carta do nosso irmão Luzimário, eu não preciso de muita coisa, né? Ou preciso? Vamos estudar aqui, irmãos, a carta do missionário Luzimário, né? E aí diz o seguinte, no primeiro versículo: verdadeiramente a nossa boca se encheu de riso. O que significa isso aqui? A boca se encheu de riso. Boca se... isso aqui é uma figura de linguagem que ele está utilizando aqui, né? Para falar que está feliz. A gente sabe que está feliz. Algumas coisas aconteceram lá. O filho passou no vestibular, um casal se converteu, uma menina se converteu, está indo para o seminário. A gente lê e já sabe o que está acontecendo, ele está feliz. A gente identifica aqui alguns erros, talvez de pontuação, né? Aqui ele poderia colocar uma vírgula, ou não. Aqui. A gente tem, mas isso não importa. O que importa é que ele está feliz lá e algumas coisas estão acontecendo. Deus está abençoando, e isso a gente entende lendo isso. E o que eu não quero, irmãos, é ler alguns textos bíblicos dessa forma. Eu quero ler alguns textos bíblicos, assim como eu li essa carta aqui do missionário Luzimário, e entender o sentido aparente da carta. E eu gostaria de convidar vocês a gente olhar para esse texto que a gente leu de Jesus, de João, capítulo 10, do primeiro versículo até o versículo 18, dessa forma. Qual que é o sentido aparente desse texto? O que a gente, ao ler esse texto, já descobre? Com a simples leitura desse trecho da palavra de Deus, entrar nesse ambiente de uma forma mais afetiva, não somente de uma forma científica e técnica e distante. E quando a gente olha para esse texto, de cara a gente já percebe que esse texto é dividido em 3 blocos. Um primeiro bloco, quando Jesus ele conta talvez uma história, uma parábola, utilizando o ambiente aí do aprisco, das ovelhas, daquele que trabalha com as ovelhas, do que não trabalha. E aí as pessoas não entendem direito a parábola que ele falou, e aí o segundo bloco é onde ele meio que tenta explicar a parábola. É assim, o pastor sou eu, entendeu? É um segundo bloco. E o terceiro bloco é onde ele argumenta, se utilizando dos temas
da parábola que ele contou no primeiro bloco para falar do seu ministério, daquilo que ele faz, da igreja e tudo mais. E o que é comum a esses 3 blocos desse trecho da palavra de Deus que a gente leu é um eixo, onde ele coloca de um lado pastor, Jesus e o bom pastor, e do outro lado ele coloca ladrão e assaltante e assalariado. Nos 3 blocos existe esse eixo, onde de um lado está o pastor de ovelhas, Jesus Cristo e o bom pastor, e de um outro lado o ladrão, novamente o ladrão e o assalariado. Então eu te convido a olhar para esses 3 blocos aí da palavra de Deus a partir desse eixo e a gente tentar descobrir informações sobre Jesus Cristo, que é o nosso objetivo aqui no mês de março. Quem que é esse Jesus que é simples? No primeiro bloco, que vai do primeiro verso ao verso de número 6, o cenário eu disse a vocês, a ilustração de uma parábola. O cenário é o aprisco, ovelhas, pastor de ovelhas e tal. O eixo que é colocado nesse bloco é o ladrão e o pastor. O pastor é aquele que entra pela porta do aprisco. O pastor, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome, diz lá o texto. E ele conduz as ovelhas. Esse é o pastor. O ladrão, ao contrário, ele não entra pela porta, ele entra por um outro lugar. Ele é um estranho ali naquele lugar. As ovelhas fogem dele e não conhecem a sua voz. É o que está escrito lá. O pastor é aquele que entra pela porta, o ladrão é aquele que não entra pela porta, entra por um outro lugar. O pastor, as ovelhas conhecem o pastor e conhecem a sua voz. O ladrão é um estranho ali naquele lugar. O pastor conduz as ovelhas e o ladrão dispersa as ovelhas fogem. Essa é a parábola que Jesus contou. De acordo com essa parábola, Jesus Cristo é aquele que nos conhece, irmãos. É aquele que te conhece. E é aquele que nos chama pelo nome. Simples assim. Jesus conhece o seu povo, conhece as suas ovelhas. E não somente conhece porque foi Ele que nos criou e criou todas as coisas. Ele estabeleceu e estabelece comigo e com você uma relação de intimidade. Ele nos chama pelo nome. Nós não somos um número no aprisco de Jesus Cristo. Nós não temos uma etiqueta e nessa etiqueta há um número lá. Você é o número 247B. Não. Para Jesus você é aquilo que você é. Ele te conhece e te chama pelo seu nome. Ele estabelece com o seu povo, com aqueles que pertencem a Ele, uma relação de intimidade. Esse é Jesus. E Jesus é aquele que nos conduz. É aquele que conduz as ovelhas. E se tem um animal, eu não sou muito assim de conhecer a vida animal, assim. Nem tenho muito interesse de conhecer a vida animal. Mas eu vou falar que as ovelhas assim, são animais que não têm muita capacidade cognitiva, digamos assim. Né? São burras. Né? Outros animais, assim, por padrão de repetição, obedecem algumas coisas, né? O cachorro, assim, depois de algumas palmadas, ele sabe que não pode fazer xixi dentro de casa, por exemplo. Né? Ou não, né? Mas o natural é que eles, não que ele saiba toda a implicação de se fazer xixi dentro de casa, mas ele sabe que se ele fazer ele vai apanhar, então ele não faz.
Agora, eu acho que as ovelhas é o contrário, assim, não tem essa percepção de pegar as coisas por repetição. Até por isso elas precisam de pastores para direcionar onde que elas vão e tal. E é engraçado que Jesus ele compara os seus como ovelhas. Né? E tem um lado positivo nisso, mas tem um lado todo também negativo de a gente ser comparado com ovelha. Né? É triste isso, né? Ser comparado com ovelha. Eu acho. Mas é assim que ele fez. E deve ter alguma verdade por trás disso. E ovelha precisa de pastor porque é meio não sabe muitas coisas. Né? E talvez é isso que eu preciso. De alguém me direcionando. Porque às vezes eu não sei muitas coisas. Eu não sei para onde ir. Eu não sei qual que é o quadradinho ali que eu preciso entrar. E Jesus é aquele que nos conduz. Assim como o pastor conduz as ovelhas, Jesus conduz os seus na nossa caminhada. E é engraçado porque às vezes a gente tem dificuldade de aceitar a condução de outros. Né? A gente sempre acha que a gente sabe o que a gente está fazendo e sabe o caminho que a gente está seguindo e tem a certeza absoluta que é o certo. A gente é assim. Dificilmente a gente aceita conselhos, a não ser que esses conselhos sejam os mesmos que a nossa vontade. Aí esse cara aqui é meu amigo, porque ele sempre fala aquilo que eu gosto de ouvir. Né? Aqueles que falam as coisas que a gente não gosta de ouvir, dificilmente a gente mantém muito contato. Então que a gente aceite essa condução de Jesus. Em nome de Jesus. As implicações para isso, para Jesus que nos conhece, que nos chama pelo nome, e é aquele que nos conduz, o que a gente deve fazer? A gente deve obedecer o seu chamado. A gente deve conhecer a voz de Cristo e obedecer essa voz. E confiar na sua condução, na nossa caminhada de vida. Diante das incertezas, diante dos nossos momentos de descontrole, que Deus seja o nosso controle. Diante das nossas incertezas na nossa caminhada, que Jesus seja a nossa certeza. Que seja assim. O segundo bloco é Jesus tentando explicar essa parábola que as pessoas não entenderam lá. Né? E o cenário é isso, Jesus tentando explicar, e ele tenta explicar essa parábola conversando sobre o sentido da vida. E o eixo que se estabelece, o ladrão permanece de um lado, e aí o pastor, ele é substituído por Jesus Cristo, porque é a aplicação da ilustração, e Jesus continua sendo a porta das ovelhas. Jesus é aquele que quem entrar por essa porta será salvo, e Jesus é aquele que veio para que as pessoas tivessem vida, não somente a vida, mas a vida plena, a vida em abundância e tudo mais. E do outro lado, o ladrão, as ovelhas não os ouviram, e esse ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. A aplicação que Jesus faz, a ilustração é essa. E quem é Jesus Cristo para nós a partir dessa aplicação? Jesus Cristo é aquele que detém o único caminho para a salvação. O único caminho para a salvação. E Jesus Cristo é aquele que oferece vida plena, vida abundante. E as implicações disso tudo são simples. Diante daquele que detém o caminho para a salvação, e diante daquele que detém e oferece para os seus vida plena, o que eu faço?
eu sigo esse caminho e eu vivo essa vida. E essa é a implicação mais direta de todas, eu acho. E de fato é simples demais isso. Existe um Deus que pelo seu amor enviou o seu Filho. O seu Filho foi enviado para a remissão dos nossos pecados e para que a gente tenha vida e vida plena, vida eterna, salvação. E Ele oferece essa vida, oferece esse caminho para todos. E diante disso, o que a gente faz? A gente vive essa vida simples. E é engraçado, a gente às vezes se pega apelando diante de algumas mensagens de Jesus. Como pode alguém olhar para esse Cristo que oferece salvação, vida eterna e vida plena, e oferece isso, oferece esse banquete, essa riqueza que dinheiro nenhum paga, e ainda assim pessoas não seguem esse caminho e não vivem essa vida? Porque essa é uma opção que a resposta já está dada, né, aparentemente. Quem é que vai querer morrer? Quem é que vai querer ter uma vida não plena, não abundante? Só que existe essa opção. No livro de Deuteronômio, eu não me lembro o capítulo, mas tem uma passagem lá com Moisés que diz o seguinte: eu lhes ofereço a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida. É mais ou menos isso aqui. O caminho da salvação e da vida eterna, e esse caminho vai gerar uma vida plena, uma vida abundante, e um outro caminho. Escolha, pois, o caminho de Jesus, irmãos. Escolha o caminho certo. É simples. E o terceiro e último bloco do texto que a gente leu, o Jesus vira o bom pastor e o ladrão vira o assalariado. E o cenário é Jesus explicando o seu ministério, dando autoridade ao seu ministério, como esse bom pastor e tudo mais. E o bom pastor é aquele que, de novo, conhece as suas ovelhas. E agora um fato novo, é aquele que dá a vida de espontânea vontade pelas suas ovelhas. E o assalariado, ele não é o pastor, ele abandona as suas ovelhas e foge quando o lobo vem, e ele não se importa com as suas ovelhas. E quem é Jesus Cristo? Diante desse último trecho do texto que a gente leu, Jesus Cristo é aquele que nos ama incondicionalmente. Por que é que Ele nos ama incondicionalmente? Porque Ele deu a sua vida por nós. Ele não pesou nenhuma condição, nenhuma consequência para nos amar. Ele deu a sua vida. Nenhum outro motivo fez o coração de Deus mudar de ideia. Ele ama os seus, a sua criação, de uma forma incondicional. Esse é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é aquele que exerce a sua vocação em favor do próximo. O ministério de Cristo, a vida de Jesus Cristo, ele exerceu de fato a sua vocação, e a sua vocação o levava na direção do próximo sempre. Todas as suas atitudes eram atitudes que o levavam na direção do próximo. Toda a
a sua mensagem era uma mensagem que levava conforto ao coração do próximo. Todos os seus desafios eram desafios que desafiavam os seus discípulos e aqueles que andavam com ele a olhar para o próximo, a olhar para as pessoas, a desenvolver uma relação de cuidado para com as pessoas. E por isso ele é o bom pastor. Por isso ele é o exemplo de pastoreio. Jesus Cristo é o exemplo. Eu escrevi um texto no boletim, mais ou menos sobre isso. Nesses últimos dias, essas últimas semanas, a vida de algumas figuras aí conhecidas, de alguns pastores mais conhecidos, tem ficado muito em evidência, né? Capa de revista, entrevistado especial de programa de entrevista, e são pastores, né, que se denominam assim. O referencial de pastor para nós, irmãos e irmãs, é Jesus. É Jesus Cristo. E esse Jesus aqui, que não abandona as suas ovelhas e foge, que se importa pelas suas ovelhas, que conhece as suas ovelhas e que dá a vida pelas suas ovelhas, que sempre vai na direção do próximo, que além do desenvolvimento de um ofício que traz benefício para si, é o desenvolvimento de uma vocação que supera o exercício de um ofício. A vocação supera isso, porque a vocação nos leva na direção do próximo. E esse é Jesus Cristo. E a implicação para a minha vida e para a sua vida diante desse Jesus, que é o nosso bom pastor, é de alguma forma se parecer com Ele, desenvolver e estabelecer relações de cuidado para com as outras pessoas, ir na direção das outras pessoas, se inspirar no nosso bom pastor e desenvolver a nossa vocação de pastoreio e a nossa responsabilidade de cuidar das outras pessoas, da nossa comunidade, da nossa família, da nossa cidade. É isso que Jesus nos inspira quando Ele se apresenta como o bom pastor. Então Jesus é as informações aparentes que exala na leitura desse texto que lemos do Evangelho de João, capítulo 10, informações aparentes, sem dificultar, sem enrolar. É que Jesus é aquele que nos conhece e nos chama pelo nome. Jesus é aquele que nos conduz. Jesus é aquele que detém o único caminho para a salvação. Jesus é aquele que oferece vida plena. Jesus é aquele que nos ama incondicionalmente. E Jesus é aquele que exerce a sua vocação na direção do próximo. Simples assim. Esse é Jesus, nesse texto que a gente leu. E diante disso, o desafio que eu tenho na minha vida, na minha semana, na minha caminhada, dentro da minha casa, nas responsabilidades do meu dia a dia, o desafio que você tem dentro da sua família, no seu ambiente de trabalho, dentro da sua faculdade, na caminhada do seu dia a dia, obedecer o chamado de Cristo, confiar na sua condução, se portar como ovelha, reconhecer o lado ruim, o lado negro da força, digamos assim, reconhecer isso, seguir o seu caminho da salvação, viver essa vida plena,
de alguma forma se parecer com Cristo, estabelecendo relações de cuidado. Simples assim de entender, talvez não tão simples assim de praticar, mas com a ajuda de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue. Você consegue e nós conseguimos. Seja assim. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor está aqui, Teu Espírito Santo está aqui, porque existem pessoas aqui reunidas no Teu nome, e a promessa que temos é que onde existem pessoas reunidas no Teu nome, ali o Senhor está. Então o Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui, e o desejo do nosso coração, Deus, é que o Teu Espírito Santo, Ele de alguma forma transforma os nossos corações. Às vezes tem coisas que a gente entende, tem decisões que a gente sabe que a gente precisa tomar, tem escolhas que a gente sabe que a gente precisa ter, fazer, tem caminhos que a gente tem a plena convicção que a gente precisa seguir, mas às vezes a gente não consegue colocar isso em prática nas nossas vidas. E eu acredito, Deus, eu acredito que o Teu Espírito Santo é esse, que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. E essa confiança que no Teu Espírito Santo, que me move a orar e a pedir que seja assim nas nossas vidas, na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui, Deus. Que o Teu Espírito Santo nos transforme, que o Teu Espírito Santo, Deus, ilumine a vida de cada um de vocês, que vocês tenham uma semana de vitória, em nome de Jesus. Celso. Simples assim, mas com esse Cristo que cuida, que nos ensina a cuidar. Amém? A gente vai receber a bênção, a casa. Só queria lembrar que a gente está naquele desafio para a igreja de participação no nosso jubileu de prata das conferências missionárias, né? Lembra disso? O Kleber lançou no ano passado aqui um desafio para que nós estejamos criando um slogan. São 25 anos, vai ser a nossa 25ª conferência missionária, uma festa. O preletor vai ser o pastor Osvaldo. O MAN está fazendo contato com as igrejas do presbitério para poder fazermos uma festa em parceria, para embarcar o pessoal. Então eu queria convidar você a desenvolver. O que se pode fazer? É pensar nesses 25 anos, criar um slogan e mandar para secretaria.man@gmail.com. secretaria.man@gmail.com. Ou para os pastores, ou para o do Kleber. Beleza, então vamos fazer festa. Sai daqui com festa. Não é verdade? Tá bom? Faça a sua frase, manda. E a gente vai junto. Hoje à tarde as mulheres estão lá liderando, mas os homens podem participar do evento lá na nossa estação de estar. Vamos ficar em pé. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre o seu coração, saciando as sedes mais profundas e íntimas do teu ser, que o amor de Deus, nosso Pai, que está no seu coração pelo Espírito Santo, transborde, perfeiçoando o amor em todos os seus relacionamentos. Que o poder, a unção e as consolações do Espírito sejam para a tua vida, te sustentando, fazendo você descobrir a cada dia que o teu Senhor Jesus Cristo é o seu bom pastor. E aprendendo com Ele, que você possa cuidar de quem colocou sob a sua responsabilidade. Que isso se cumpra sobre nós aqui reunidos e sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.